No quarto escuro, a voz de uma garota canta alegremente do pequeno dispositivo iluminado que ela está feliz em encontrá-lo e que ela é a Misaki. Nina, uma nova streamer, agradece ao seu público por virem hoje para ver sua primeira transmissão ao vivo. Havia 102 pessoas no chat. Os principais comentários eram de Pepper, que disse que estava ansioso pela transmissão dela. O comentário abaixo elogia sua voz fofa. Os dois últimos perguntavam o que ela iria fazer na transmissão e muitos youtubers têm aparecido recentemente, já está saturado. O garoto estava coberto com seu cobertor no quarto iluminado pela pequena tela. Ele clica na tela dela. Há outro comentário na tela de Alan, que disse que é a primeira vez que ele vê esse tipo de transmissão e que estará torcendo por ela daqui para frente, então ele pede que ela faça o seu melhor na transmissão. Nina murmura admirada que há uma doação de Alan. Ela pergunta se ele quis dizer que encontrou sua transmissão por acaso entre todas as outras. Ela expressa o quanto está feliz e agradece a ele por encontrá-la. Ele diz que gosta dela. Naquele dia, ele se apaixonou por ela. As pessoas na loja fofocam e perguntam aos outros se o conhecem. Ele simplesmente ficou em cima do balcão enquanto a outra pessoa respondia que ele é Miyajika e ouviram dizer que o rapaz costumava ser programador em uma grande empresa. A outra pessoa pergunta curiosamente por que ele agora está trabalhando em uma loja de conveniência. A outra pessoa responde que parece que ele foi abandonado pela noiva e o choque o deixou com trauma psicológico. Eles comentam que parece que os jovens de hoje em dia são incapazes de trabalhar com o coração partido. Miyagi olha para o sinal de apenas funcionários na porta do quarto de onde vêm os barulhos. A outra pessoa pergunta de onde ouviram isso. Eles respondem que o namorado da sobrinha estava na mesma empresa. A outra pessoa continua dizendo que esse rapaz tem 27 anos e sentem pena dos pais dele por ele estar solteiro e trabalhando em meio período com essa idade. Miyagi percebe silenciosamente que é Suzuki-san e Sedu-san do serviço religioso anterior. Ele se pergunta se eles não poderiam pelo menos falar sobre ele depois que ele foi para casa. Então ele olha para baixo e pensa que tudo isso é verdade afinal. A garota que o abandonou depois de sair por 4 anos era sua colega sênior de trabalho. Isso se tornou um rumor na empresa e ele sempre sentiu que os outros estavam rindo dele. Ele ficou deprimido e largou o emprego por recomendação médica, incapaz de continuar com sua vida diária, quanto mais trabalhar. Ele estava vivendo entre sacos de lixo até que a encontrou. De repente, uma voz alta o chama. Ele percebe que é a dona. Ela era uma senhora de aparência velha com um sorriso animado e todos os dentes perdidos. Ela disse a ele para olhar para isso. Disse a ele que isso é o que ele estava esperando. Ela mostrou a ele uma caixa que tinha um pôster com algumas meninas com orelhas de gato na testa. Ele perguntou se era ok se ele desenhasse uma. Ela diz que ele já está saindo e para ele ir em frente desenhar uma. Ele sorteou o bilhete que tinha um QR com instruções anexadas a ele. Seu prêmio era a alça de borracha Tampo Ari. A dona, com sua natureza animada, pergunta se ela é a que Miyajika gosta. Ele responde que não é ela e que ele não a conhece muito bem. Ele diz que a que ele gosta é a Masaki Mina Lenina, uma VTuber que estreou este ano. Suas transmissões de bate-papo alegremente espontâneas têm sido bem recebidas e ela tem experimentado repetidamente uma crescente popularidade nas tendências das mídias sociais. Isso também é verdade para ele como espectador. Graças a ela, ele se recuperou ao ponto de poder trabalhar meio período. Ele olha para o chaveiro em sua palma, que tinha a versão fofinha dela desenhada nele. No final, ele continuou a tirar bilhetes de loteria até que Na apareceu em um deles. Apesar de já ter ficado sem dinheiro naquele mês, ele ainda precisa pagar o aluguel. Ele adivinha que vai adiar o pagamento da conta de água. Ele passa por um parque e pensa que a garota está lá hoje. Uma garota de cabelos compridos estava sentada no banco do parque. Ele se pergunta se ela é estudante e por que está ali sem ir à escola durante o dia. Ele pensa se ela fugiu de casa ou algo assim. A garota virou a cabeça para onde ele estava parado há alguns minutos, mas ele já tinha saído. Ele pensa que foi por pouco. Se ele fizer contato visual com uma garota tão jovem, ele definitivamente será denunciado como pervertido. Ele sabe que não estava olhando para ela com sentimentos de culpa, mas aposta que seria unilateralmente considerado culpado de qualquer maneira. Apesar de não querer se sentir assim nunca mais, ele não se sentiu culpado ao olhar para ela porque não abrigava mais intenções ou segundas intenções. Ele lembra da sensação de pessoas olhando para ele com sorrisos feios. De repente, uma voz juvenil o chama por trás. Ele se vira bruscamente para ela. Ele se depara com olhos cintilantes e um sorriso familiar com um pequeno dente. Ela mostra o chaveiro N em uma das mãos e diz que ele deixou cair. Ele imediatamente entra em pânico ao vê-la.
pensando que isso é ruim. Ela brincalhona pergunta se ela estava errada em pegar isso dele. Ele gagueja e diz que isso é dele, pedindo desculpas por incomodá-la. Ele agradece e corre para sair. Ela olha para sua figura se afastando com confusão. Ele se pergunta se ela talvez tenha notado que ele estava olhando para ela. Ele pensa que, se for o caso, isso é ainda pior. Ele chega à porta da frente e mexe nos bolsos, ficando ali um pouco tempo, com um medo terrível, se perguntando se perdeu as chaves de casa. Ele tira o celular, decidindo que vai ligar para a empresa de administração de propriedades, e, é claro, seu telefone está descarregado. A voz familiar chama por ele novamente. Ela pergunta se ele talvez esteja com problemas. Ele se vira para encontrá-la do lado de fora do muro de seu apartamento. Ela o olha curiosamente enquanto ele a observa com expressão preocupante. Ambos sentam no banco perto da calçada enquanto ele liga para alguém para ajudar com a situação de seu apartamento. Ele entrega o telefone para ela e agradece sem encontrar o olhar dela. Ela diz que não há problema e pega o telefone dela. Ele começa a sair depois de murmurar um pequeno tchau, mas ela chama atrás dele perguntando se ele está saindo tão cedo. Ela aponta que ele está livre até que a pessoa da empresa de administração de propriedades chegue. Ela diz para ele ser seu companheiro de conversa. Ele se vira para ela, mas olha nervosamente para longe quando ele não se move. Ela o incentiva a fazê-lo como agradecimento por emprestar o telefone dela. Ele finalmente senta depois disso, dizendo que ela esteve por aqui frequentemente ultimamente, e aproveita a chance para perguntar se ela fugiu de casa. Ela diz que ele está certo e que brigou com os pais. Ele pensa que, a julgar por isso, ela não parece ter percebido que ele a estava observando antes. Que alívio, ele pensa. Ela diz que, no início, estava passando tempo em cafés, internet ou karaokês, mas em todos os lugares é barulhento quando a noite cai. Ela se vira para ele e diz que, em vez de falar sobre isso, o chama de Isa. Ela pergunta se ele gosta de tubers. Ele fica perturbado quando ela diz que a alça de borracha de antes fazia parte dos 100 bilhetes de loteria que foram lançados para venda hoje. Ela brinca dizendo que ele parece ser o tipo de pessoa que gosta de coisas como anime e tal. Ele responde que não viu muito anime, embora ela exclame se isso realmente fosse o caso. Ele diz que não sabe muito sobre tubers, exceto pela garota nesta alça de borracha. Ele diz que essa garota se chama Na e que ela é um caso especial. Ele começa a contar que costumava namorar alguém antes. Ele a respeitava como sua colega sênior de trabalho também. Ele diz que tinha a intenção de trabalhar duro para ser um bom par para ela, mas no final ele foi traído, já que ela o traiu com um superior da empresa. Eles acabaram terminando quando ele foi trabalhar no dia seguinte. O assunto da infidelidade se espalhou por todo lugar, exceto que era o contrário. Por que ele a trairia e machucaria seus sentimentos? Ele diz que mesmo quando tentou contar a verdade a todos, eles não acreditaram nele. Eles disseram que o senpai foi traído e estão certos de que ele traiu. O rumor era de que Miyagi traiu e abalou o senpai e a machucou. Ele diz a ela que desde então muitas coisas foram arruinadas e foram para o inferno, incluindo o trabalho, apenas por ela tê-lo dispensado. Então ele se desculpa apressadamente com ela por ter trazido um assunto tão sombrio, mas ela diz que está tudo bem. Suas bochechas ficam vermelhas e ele se pergunta por que falar com ela parece tão relaxante. Ele continua que naquela época viu a transmissão de Nina. Ele diz que ver ela trabalhando alegremente, mesmo na presença de comentários difamadores, trouxe coragem para ele e graças a isso recentemente ele conseguiu começar a trabalhar meio período. É possível que ele tenha sentido mesmo com outros streamers, mas porque a que o salvou naquela época foi Nina, ele diz a ela que ela é especial para ele. Ele diz que ainda tem medo de se envolver com pessoas. Ele é o que comumente é chamado de um camarada sombrio. Ele olha para o chaveiro em suas mãos com um olhar cativante e diz que acha que seria ótimo se um dia pudesse se tornar capaz de sorrir alegremente na frente das pessoas, assim como Na faz agora. Ele trabalha meio período em uma loja de conveniência, mas se ele puder se tornar assim, ele sente que será capaz de assumir um emprego semelhante ao que tinha antes e dar o seu melhor novamente. A garota olha para ele tristemente, mas o encoraja, dizendo que ele absolutamente pode fazer isso. Ele abaixa a cabeça com um sorriso e diz que realmente espera que sim. Ele diz que uma pessoa como ele é repugnante. Ele acha que fazer streaming é algo que se faz brincando para ser salvo por isso, mas ela o interrompe e diz que não é brincadeira. Ele a olha com dúvida. Ela continua e diz que acha que existem streamers com diferentes posições. No entanto, existem pessoas que estão levando a sério o streaming como um trabalho. Ela diz a ele que os streamers estão constantemente pensando nas transmissões também, para que possam aproveitá-las junto com os espectadores.
Eles até se preocupam com a criação de personagens para não se sobreporem às personas dos outros. Eles fazem isso porque gostam, mas como todos eles estão levando a sério, ela diz para ele não dizer que estão brincando. Ele está prestes a dizer algo, mas uma voz o interrompe novamente, dizendo que eles são da Mini Home. Ele se curva rapidamente para ela, dizendo que a pessoa da empresa de administração de propriedade chegou. Ele agradece por tudo e corre para sair. A pessoa lhe entregou a chave duplicada e disse para ele ter cuidado a partir de agora. Ele fica em frente à sua porta pensando que agora que pensa sobre isso, a garota de antes ficou um pouco irritada no meio da conversa. Ele destranca a porta, pensando que com certeza não é muito bom em conversar com garotas reais. Ele abre a porta revelando seu apartamento bagunçado. Ele pensa que está derrotado enquanto pula em cima de sua cama, que tem um travesseiro de corpo de Nina com Na. Ele não se sentiria assim agora. Ele pensa que com Na ele teria assistido a uma transmissão e deixado um comentário. Às vezes, Na responderia a um de seus comentários. É só isso que há para isso. Ele lembra da mensagem que dizia que eles tinham se separado. Ela mandou uma mensagem dizendo que estava esperando um pouco mais de Mayaba e ficou desapontada. Ele pensa que nem mesmo se machucaria na vida real com apenas isso. Ele acorda à noite quando estava abraçando o travesseiro de Nina. Ele pensa como dormiu terrivelmente em uma posição estranha, seu estômago ronca e ele para seus movimentos. Ele está voltando com um saco de comida na mão no meio da rua. Pensando bem, ele se pergunta o que aconteceu com aquela garota de antes. É tão tarde, ele se vira para olhar o lugar familiar e pensa que, como esperado, ela não deveria estar por aqui neste parque. Mas então ele a vista e começa a olhar em volta, se perguntando o que deveria fazer, junto com agradecê-la pelo que aconteceu mais cedo. Ele lembra que ela estava brava no final. Ele se pergunta se é melhor se ele não, então ele vê um homem se aproximando dela. Preocupado, ele pensa que ela não está sozinha, ou mais precisamente, ele vê o homem gritar com ela e se pergunta se estão tendo algum tipo de desentendimento. Ele olha para baixo, sorrindo culpado, decide que não quer se envolver afinal e finge que não viu isso, mas ela vira a cabeça na direção dele e exclama que lá ele está e que ele finalmente chegou. Ela acenou para ele alto e disse que ele estava atrasado. Ele se pergunta se ela está dizendo tudo isso para ele, então ela se vira para o homem atrás dela e dá um sinal de paz. Ela disse a ele que é seu namorado, então ela vai embora agora, mas ele não cedeu. Ele colocou uma mão em seus ombros, exclamando que de jeito nenhum ele é seu namorado. Ela ficou irritada e perguntou o que ele estava fazendo, mas ao invés de tirar a mão, ele disse para ela não tentar fugir e sim vir até o lugar dele. Miyagi assistiu a tudo isso de longe. Ela disse a ele para sair dela. O homem disse que ela não tinha para onde ir. Ele disse a ela que estava dizendo isso do fundo do seu coração. Ela disse a ele que já tinha dito que ela resolveria isso sozinha. Ele se vira hesitante, pensando agora, enquanto eles estão distraídos, se sair assim está realmente ok. Ele os ouviu ainda discutindo um com o outro. Ele amargamente pensa que no final ele estaria apenas fugindo das coisas que não gosta, como sempre. Ela até ouviu as palavras de um cara como ele e respondeu assim. Ele se lembra quando disse a ela que achava que seria ótimo um dia se tornar capaz de sorrir alegremente na frente das pessoas como a Nina faz. Ela disse a ele que ele absolutamente pode fazer isso. Isso faz parar seus passos. Ele cerrava o punho e disse em voz alta para o homem que ele acha que ela parece estar odiando o que ele está fazendo muito, mas o homem teimosamente diz que é claro que não. Miyagi diz a ele que é isso que está obviamente acontecendo aqui. O homem agarra furiosamente a frente de sua camisa, perguntando o que ele disse. Miyagi levanta as mãos desajeitadamente, dizendo que não foi ele quem disse isso. O homem diz a ele que ele está sendo um incômodo e pergunta o que ele está tentando alcançar aqui. Miyagi acaba murmurando que ser espancado por caras fortes é seu hobby. Ele diz que aconteceu de vê-lo enquanto passava por ali. De qualquer forma, ele quer ser espancado. Ele estende os braços largamente enquanto o homem gagueja perguntando sobre o que ele está falando. Miyagi pede para ele se apressar e pede para ele bater nele, dizendo para por favor espancá-lo. O homem fica bastante confuso com isso, grita com Miyagi para parar e não se aproximar mais. Ele acaba jogando Miyagi no chão com um grito para se afastar dele. Miyagi geme de dor e assiste ele se afastar. Ele pensa que foi capaz de afastá-lo, embora seja tão patético. A garota preocupada pergunta se ele está bem. Ela diz que aquele cara começou a falar com ela do nada. Ela se desculpa por tê-lo envolvido nisso, mas ele diz que é ele quem deveria estar se desculpando. Ela olha para ele e pergunta se algo aconteceu antes. Ele diz a ela que ele acha que pode ter causado algum desconforto a ela antes.
Ela diz que não é verdade, mas ele diz a ela que, como um pedido de desculpas, ele deveria. Então ela de repente diz que dessa forma ela vai ficar em sua casa. Ela tem medo dele voltar, mas isso faz pausar. Ele murmura que, afinal, isso seria demais. A garota sorri culpada, tirando o telefone. Ela diz que imaginou isso do lugar dele. Ele se pergunta, com o rosto no chão, se ela está tirando uma com a cara dele. Ela diz que está realmente feliz por ele estar por aqui agora. Ela diz que estava com problemas, mas está escuro por aqui afinal de contas. Ela ficou feliz em vê-lo porque pensou que ninguém a encontraria, então ela agradece a ele com um sorriso largo por encontrá-la. Seus olhos se arregalam e ele pensa que naquele momento nem imaginava isso. Ele diz para si mesmo que está certo, perguntando por que ele não percebeu isso, que também na vida real ele se apaixonaria por ela. Seu rosto fica vermelho enquanto sussurra para ela que ela é a Masaki Nina. Ela balança a cabeça enquanto ele diz que ela é a Masaki Nina. Ela pergunta por que ele pensa que ela é Nina. Ele se pergunta o que ele está dizendo, pensando que não há como ele encontrar a pessoa por trás de Nina em um lugar como este. Ele murmura que foi por causa de sua voz. Ela toca no queixo enquanto ele diz que por causa da maneira como ela fala, talvez. Além disso, ela também transmite esse tipo de vibração. Ela fecha os olhos e diz seriamente que foi descoberta muito facilmente. Ela diz que vai ser mais cuidadosa a partir de agora. Ele exclama em sua mente que estava certo, se perguntando se ela sempre admite isso tão facilmente. Ela diz que ele disse que era fã de Nina, então algo assim deve ter arruinado a imagem dela que ele tinha formado em sua mente. Ela se desculpa por isso. Ele ainda está sentado no chão quando pergunta se ela não vai negar isso. Ele pensa se os youtubers não deveriam se preocupar mais com a revelação de suas informações pessoais online. Ela diz que não tem confiança de que poderia fazer um bom trabalho enganando ele. Além disso, ela diz que acha que é preferível do que contar uma mentira ruim para ele. Em troca, ela pede para ele não contar a mais ninguém sobre isso. Ele rapidamente diz a ela para não se preocupar e que ela pode ficar tranquila que ele não vai contar a ninguém. Ela se inclina na frente dele e exclama graças a Deus. Então ela estende a mão para ele e diz que o que aconteceu hoje será um segredo apenas entre eles. Ela mostra a ele o mindinho dela, sugerindo que façam uma promessa. Ele envolve o mindinho dele no dela pensando que o que ela acabou de fazer é tão parecido com algo que a Nina faria. Ela sussurra que é uma promessa de mindinho. Ela se vira e diz que pode ir com a mente mais tranquila agora, mas ele a chama, dizendo que ela fugiu de casa e pergunta se ela tem algum lugar para ir. Ela diz a ele que não estaria ali se tivesse. Ela sorri e diz que vai dar um jeito. Ela pede a ele para se juntar a outro de seus streams algum outro dia. Ele pensa que realmente encontrou a pessoa por trás da Nina. Ela se volta para ele novamente quando ouve ele gaguejar, mas eventualmente ele diz que poderia ser perigoso lá fora, já que está tão tarde. Ele diz que seria apenas por esta noite, mas se estiver tudo bem para ele, ela pode ficar com ele mais tarde. Naquele momento, ela se encontra sentada no chão com o travesseiro de corpo da Nina ao lado dela. Ela murmura que ele realmente gosta da Nina. Ela olha para o papel em suas mãos que Miyagi deu a ela com suas informações de contato pessoal. Ele disse a ela que este é o nome dele e suas informações de contato, e disse a ela para contatá-lo se surgir alguma coisa, e também para usar as coisas neste apartamento como quiser. Ele disse a ela que ao sair, ela pode deixar a porta destrancada e ir embora. Ela perguntou a ele se ele estava indo a algum lugar. Ele coçou a parte de trás da cabeça timidamente e disse que não achava que ela seria capaz de relaxar se ele ficasse, então ele planejava ir a um café na internet. Mas ela disse a ele que esta é a casa dele e que ele não precisa se preocupar com ela. Ele sai dizendo a ela que está tudo bem e que voltará antes do meio-dia. Ela dormiu em cima de seu próprio travesseiro e se perguntou se Miyaba era a maneira correta de ler o nome dele. Ela sorri pensando que ele é uma pessoa tão boa. Miyagi está no café de internet e quadrinhos. Ele pensa que se empolgou e pediu para ela ficar em seu lugar, mas se pergunta se ele ficará bem. Não é como se eles estivessem ficando juntos, então deveria estar tudo bem. Ou melhor, ele pensa que a convidou para ficar apenas depois de descobrir que ela era Nina. Ele se pergunta se isso não o faz parecer mal, mas ele pensa que como caras estranhos como aquele poderiam estar rondando, ele não poderia simplesmente deixá-la sozinha. Ele se inclina para trás, refletindo que era meio uma situação desesperada, então ele não teve escolha senão deixá-la ficar, embora ele pense que teria sido melhor nunca ter perguntado se ela era Nina. No entanto, isso não mudará o fato de que a Nina é especial para ele. Ele fecha os olhos e pensa que não é como se ele quisesse conhecer a pessoa real por trás da Nina. Por isso,
Depois que ela partir amanhã, ele decide esquecer sobre encontrá-la. Depois disso, ele voltou para o hotel por volta das 11h32. Ele ficou em frente à sua porta imaginando se ela ainda estaria lá agora. Então ele gira a maçaneta da porta e percebe que está trancada. Ele abre a porta e é recebido pela visão da Nina na cozinha com o cabelo preso em duas tranças. Ela o recebe em casa com um sorriso caloroso. Ele pergunta por que ela ainda está ali. Ele diz a ela que disse que isso seria apenas por uma noite. Ela diz que achou que não seria certo simplesmente sair assim depois do que ele fez por ela. Ela diz que mesmo que saia, ela também não tem para onde ir, mas ele aponta que ela está ficando mais tempo do que já ficou. Ela diz mais importante e coloca o prato na frente dele. Ele pergunta o que é isso. Ela sugere alegremente que eles deveriam comer juntos. Ele pergunta novamente o que é isso, mas desta vez ele está sentado no chão com ela. Ela diz a ele que é algo que ele fez fritando macarrão instantâneo e arroz. Mudando de assunto, ela pergunta por que não há mesas nesta casa. Ele se desculpa por isso e pega uma colher na mão. Ele se pergunta se isso vai ter gosto de soba e arroz cozido juntos. Sua expressão suaviza enquanto ele pensa que o gosto é bastante inesperado. Ela pergunta se está bom e ele responde que está muito saboroso. Ela expressa que está feliz que ele tenha gostado, o que o lembra que faz tempo desde que ele comeu com outra pessoa. Ele está meio feliz com isso. Além disso, ele se pergunta quanto tempo passou desde que alguém disse bem-vindo de volta para ele. Ela estava nervosamente mexendo os dedos na frente dele enquanto dizia que havia algo que ela queria contar sobre quando estavam conversando antes de ele chegar em casa. Ela o chama de outra e pergunta se só por um tempo ele não deixará ela ficar em sua casa. Ele cospe instantaneamente sua comida e pergunta o que ela o chamou agora. Ela diz que é uma abreviação para Abai-san e pergunta se ele não gostou. Ele suspira aliviado. Ele pensou que ela tinha descoberto seu nome de usuário. Ela vira a cabeça e pergunta de quem é aquele PC. Ele diz a ela que é seu PC. Ela diz que estava livre à noite, então tentou editar sua transmissão ao vivo anterior em vídeos. Ele pergunta se foi uma transmissão ao vivo da Nina. Ela diz que ele está certo, mas diz a ele que não é boa em usar computadores, então falhou e não conseguiu recuperar. Ela se pergunta em voz alta se deveria adiar a tentativa de editar a próxima transmissão. Ele exclama com isso e pede para ela deixá-lo dar uma olhada. Ela não protesta e deixa ele mexer no laptop. Ele pergunta se ela mexeu nos dados aqui. Seus olhos se arregalam quando ela o vê passando precisamente pelos dados. Ele passa a mão pelo cabelo comprido e pergunta a ela se está tudo bem dar uma olhada mais de perto nos dados novamente. Ela o deixa fazer seu trabalho e depois de um tempo ele diz a ela que provavelmente conseguiu restaurar a transmissão original. Ela exclama que ele realmente fez isso e que é incrível. Ela diz que gostaria de inserir a miniatura aqui. Ele diz que conseguiu. Ele olha para a tela e pergunta se está tudo bem assim. Ela pergunta se ele pode fazer algo assim. Ele responde que com certeza pode. Ela menciona que a sincronização de áudio neste outro vídeo está terrível. Ele diz que acha que se ela quiser isso corrigido, é melhor fazer isso em um PC adequado. Ela pergunta se ele também não pode consertar isso. Ele afirma que pode e pede para ela esperar um pouco. Ela o olha surpresa e se pergunta se ele realmente é alguém totalmente incrível. Ela pergunta se ele tinha um emprego relacionado a isso antes. Ele a olha com dúvida e diz que a edição de vídeo não é sua especialidade, mas ele fazia coisas de programação em sua ex-empresa. Ela pergunta se ele sabe muito sobre essas coisas. Ele diz que acha que sabe mais sobre isso do que o cidadão médio. Ela pede para ele esperar um segundo e vira para sua bolsa. Em seguida, ela se vira para ele e em sua mão estão 3 notas de dinheiro pesado. Ele a olha alarmado quando ela diz para ele pegar isso. Ela declara que é a taxa de edição de vídeo e ela está pagando a ele. Ela exclama que definitivamente vai pagar a ele, então ela diz que gostaria que ele fizesse outras coisas também. Ela diz que gostaria de contratar Alan. Ele pergunta se ela disse que quer contratá-lo e se é sobre edição, ela pode simplesmente pedir à agência ou o escritório dela para fazer isso. Ela murmura que não seria impossível fazer isso, mas ela diz que as coisas estão complicadas agora e seria bastante difícil. Ela diz que seria bastante arriscado pedir alguém que ela não conhece para fazer isso. Ela diz que ele já descobriu sua identidade, entre outras coisas, então ela pede a ele que ajude com as transmissões da Nina. Ele ainda parece preocupado, então ela diz a ele que se for dinheiro com o que ele está preocupado, ela pode pagar a ele adequadamente e ela tem outra coisa que gostaria de pedir a ele. Ela empurra o dinheiro em sua mão e diz a ele para deixá-la ficar em sua casa por um tempo. Ela baixa a cabeça e diz que, é claro, pagaria sua parte do aluguel e das contas de serviços públicos.
Ela pede a ele, dizendo que está com problemas. Ela afirma que se as coisas continuarem assim, ela nem poderá retomar as transmissões. Ele diz a ela que atenderá aos pedidos dela na ordem, então ela se anima e obedientemente murmura um sim. Ele começa dizendo que, em primeiro lugar, se ela estiver bem com isso, ele não se importa em ajudá-la com suas transmissões, mas não pode aceitar esse dinheiro. Ele coloca o dinheiro na frente dela e diz que esse dinheiro provavelmente são os ganhos diretos ou doações que ela recebeu das transmissões, e diz que, do ponto de vista de um fã que habitualmente doa para o stream da Nina, não pareceria certo para uma pessoa que nem faz parte da equipe de gerenciamento pegar aquele dinheiro. Então, como fã da Nina 2, ele devolverá isso para ela. Ela diz que esse dinheiro não vem de doações, porém ele a olha questionando, enquanto ela diz que é o salário que a agência paga a ela, é separado do dinheiro que ela recebe dos fãs. Ele protesta dizendo que mesmo que seja o caso, não está certo, mas ela diz que não é como se ela apenas quisesse lhe dar dinheiro. Ela sinceramente diz que está apenas dizendo que é uma streamer solicitando um trabalho e pagando uma remuneração em troca. Só isso. Ela diz que é um pagamento pelo bem da stream. Se ele não quiser fazer isso, ela não tem mais ninguém para pedir. Depois disso, ele diz que fará e afirma que o que ela disse parece certamente verdadeiro. Seu rosto se ilumina ao ouvir isso e ele diz que por último há a questão de ela ficar. Ele diz diretamente que isso é impossível e ela não pode. Sua expressão imediatamente se transforma em choque e ela o agarra pelos ombros, exclamando por que é isso, e diz que ele a deixou ficar na noite passada. Ele diz que, como ele pensava, morar juntos é impossível afinal. Ela grita que eles não vão morar juntos. Para a maioria dos japoneses, morar com alguém do sexo oposto tem implicações românticas. Ela para de gritar e diz que realmente seria apenas por um curto período de tempo. Ela está diretamente em cima dele agora e implora a ele e diz para ele pensar nisso como ajudar. Ele repete pensando que está ajudando. Ele que foi salvo por ela pode ajudar agora. Ele diz que está tudo bem, e seu rosto começa a se iluminar novamente, mas ele afirma que há uma condição. Ele diz que ela fugiu de casa depois de brigar com os pais e sugere que eles trabalhem para consertar isso. Ele diz a ela que, se ela concordar, ele ouvirá sua história e verá como pode ajudar. Ela olha nervosamente ao redor e ele diz que não está dizendo para ela contar os detalhes imediatamente, mas diz que se ele perceber que ela não tem intenção de consertar isso, ele a fará sair. Ela diz que entende e agradece, dizendo que estava realmente com problemas aqui. Ela menciona que deve começar a frequentar a escola novamente afinal. Ele concorda, dizendo que seria melhor para ela ir à escola. Ela diz, falando nisso, que deixou o uniforme na bolsa o tempo todo, então ele ficou amassado. Ele se vira para ela com a menção de um uniforme. Ela casualmente diz que vai lavá-la na máquina de lavar roupa. Ele olha para ela e pergunta um uniforme. Que uniforme? Ela levanta uma saia xadrez e diz que este. Ele parece terrível quando ela diz que é apenas um uniforme de ensino médio regular. Ele hesita ao perguntar se ela é uma estudante do ensino médio. Ele diz a ela para esquecer tudo o que ele disse agora. Ela resmunga e diz para ele não ser assim. Ele exclama que é absolutamente impossível acomodar uma estudante do ensino médio em sua casa. Ele grita que ele se tornará criminoso contra sua vontade. Ela diz a ele que mesmo que ele diga isso, ela quer dizer que passou a noite anterior aqui, então já é tarde demais. Ele parece chocado e diz que na noite passada ele não estava em casa, mas ela diz a ele que uma estudante do ensino médio ficou em sua casa. Ele faz um barulho de desespero se instalando. Ela coloca a mão no queixo e se pergunta em voz alta o que aconteceria se ela fosse levada sob custódia protetora pela polícia depois de ser expulsa de lá. Ela diz que seria forçada a dizer que ficou na casa dele se eles perguntassem várias vezes. Ela se pergunta em voz alta o que os policiais pensariam dele depois disso. Ele grita para ela esperar um pouco. Ela o olha com arrogância e pergunta se ele vai deixá-la ficar. Ele só pode olhar para ela nervosamente. Ele olha terrível para ela enquanto ela está o convencendo a deixá-la ficar. Ele finalmente derrotadamente pergunta se realmente tem escolha. Ela diz que esteve pensando e pergunta se o cabelo dele atrapalha. Ela pergunta se ele está tentando deixá-lo crescer ou algo assim. Ele diz que é uma chatice ir cortá-lo, então ele não o faz. Ela anima e diz que vai cortá-lo para ele então. Ele pergunta se ela realmente pode fazer isso. Ela responde que nunca fez isso antes, mas corta sua própria franja e coisas do tipo. Ela faz barulho com a tesoura na frente dele e diz que vai ficar bem. Ele parece terrível, mas ela apenas sorri, exclamando que vai ficar bom. Ele tenta dizer a ela para esperar um minuto, mas ela não lhe dá ouvidos.
Depois de tudo isso, ele estava sentado na cadeira do salão de cabeleireiro enquanto o barbeiro cortava seu cabelo. Ele agradece pelo trabalho duro dela e olha no espelho. Ele se olha, pensando como isso aconteceu. Seu cabelo estava mais curto agora e seus olhos estavam bem visíveis. Agora, Nina estava esperando por ele do lado de fora e ela perguntou se ele havia terminado. Ela o elogia, dizendo que ele está ótimo. Ela pede desculpas por estragar seu cabelo, mas diz que está muito bom. Ela diz para ele olhar as roupas que ela comprou e diz para ele ir com ela. Ele inocentemente inclina a cabeça e pergunta para onde. Ela exclama que é um encontro. Ele fica chocado, mas a segue mesmo assim. Ela diz que como vai ficar na casa do Al-Shan, ela precisa comprar algumas coisas. Ela diz que também vai precisar de uma troca de roupas. Ele a segue silenciosamente de trás. Ela se vira e pergunta se ele está ouvindo. Ela nota o quanto ele está mantendo distância e pergunta por que ele está tão longe. Ele desvia o olhar e diz que andar tão perto seria um crime. Ela pergunta se ele ainda está nisso. Ela diz que ele parece totalmente suspeito andando tão longe e que ficaria mais bonito do que suspeito andando com ele. Mas ele afirma que não há como, e definitivamente pareceria que ele está a seguindo. Ela fica um pouco preocupada agora e diz que duvida disso, sugere que eles poderiam segurar as mãos ou algo assim. Ele exclama com isso, mas ela muda de assunto e pede para ele não ficar tão longe e se aproximar. Alguém chama por Miyagi, dizendo um pequeno com licença para chamar sua atenção. Miyagi se vira para ver um oficial arrumando seu boné enquanto pergunta se ele tem um momento. Miyagi teme que seja o fim, mas o oficial mostra a ele um ursinho de pelúcia rasgado com um botão no lugar de um olho e pergunta se é dele. Ele diz que o encontrou no chão. Nina diz que é dela e agradece ao oficial. O oficial responde que não foi nada e sai pacificamente enquanto Nina diz a Miyagi para olhar e diz que ele está bem. Ela sorri alegremente para ele e diz para irem. As bochechas de Aga ficam vermelhas e ele pensa que tem sido assim desde ontem. Ela o envolveu e agora ele está fazendo coisas que normalmente não faria. Ele não se sente tão mal, mas por alguma razão ele pergunta se ela tem mais alguma coisa para comprar. Ela faz um som como se ainda estivesse pensando. Novamente, um estranho chama por Miyagi e ele imediatamente fica tenso. O estranho percebe e diz que está vendendo revistas. Miyagi pensa que é a primeira vez que faz algo assim e percebe que não saía assim desde que deixou a empresa. Ele pensa que mesmo que saia, ele está apenas muito cansado. É irritante estar perto de pessoas e a única diversão que ele tem é assistir às transmissões da Nina. Mas então ele olha para Nina em sua forma normal do ensino médio e vê a Nina da transmissão ao vivo ali, olhando para ele. Ele cobre o rosto onde o vermelho está começando a aparecer e mentalmente pergunta a Nina o que ela fez com ele. De repente, Nina está correndo até ele e o chamando de namorado. Ela se desculpa por fazê-lo esperar. Ele gagueja que não é seu namorado ou algo assim, mas ela brinca perguntando se ele tem certeza e sugere que eles comecem a ir. Ela se desculpa por colocá-lo nisso, mas em vez de aceitar, ele agradece a ela em troca. Ela olha para ele em dúvida. Ele esfrega o cabelo recém-cortado entre os dedos e diz que hoje foi realmente divertido e que esse tipo de coisa não é tão ruim. Ele sorri para ela e diz que hoje está contente por ela tê-lo trazido junto. Ela sorri de volta para ele e aponta que ele não tem uma mesa em casa. Ela pergunta se está tudo bem se ela comprar uma. Ele pergunta se está tudo bem para ela e pergunta se ela não precisa comprar um futon. Ela o questiona e ele responde que só tem um conjunto de futon. Ela exclama o que ela está dizendo. Toda a sua agitação atrai a atenção de alguém que olha para longe de seu telefone e a vê rindo de algo. Ele a reconhece e se pergunta em voz alta se a cheirei, sabe, uma das lives. Ela cumprimenta todos dizendo olá há muito tempo sem ver. Ela diz que amas aqui Nina. Ela diz que o EPC está agindo estranho e ela não pôde transmitir lá. Já há vários comentários perguntando se ela consertou seu PC. Coco comentou que a transmissão estava atrasada e o resto estava apontando problemas técnicos, como o som do microfone desligado. O próximo disse para ela relaxar. Nina leu tudo isso e disse que ainda não está consertado, então está usando um laptop. Outro comentário foi escrito com exclamação, finalmente ela transmitiu novamente. Outro disse que podem consertar o PC dela para ela. Ela diz que na verdade estava planejando transmitir apenas depois de conseguir um novo PC, mas diz que sentiu muita falta de todos. No banco do parque, Miyagi cobre o rosto com a mão enquanto se emociona internamente, gritando que a ama e sabe que sentiu falta dela também. Sua voz vem de seu telefone enquanto ela diz que vai encerrar mais cedo, embora pareça impossível com este laptop. Em seu quarto, Nina lê os comentários, um perguntando se os computadores no céu podem quebrar.
Nina responde que ela usa um PC humano porque é humana, enviada para o reino celestial. Outro diz que nunca ouviu falar desse tipo de configuração antes. Ela diz para não chamá-la assim, diz que está no site oficial. A seção de comentários toma um rumo astuto. Um comentário rindo por último diz que ela está promovendo o site. Outro diz que ela caiu. O próximo tenta defendê-la e diz que ela disse isso em sua estreia, eles não sabiam depois disso. Outro comentário diz que eles vão verificar, mas ela ainda sorriu e disse que os manteria informados sobre seus planos futuros. Allen doou 100 ienes e escreveu que está feliz em ver Nina transmitindo e disse que faz tanto tempo desde que ela transmitiu pela última vez. Mais tarde, quando ele voltou para casa, ela o recebeu e pediu desculpas a ele por tê-lo feito sair durante a transmissão. Ela diz que é muito difícil transmitir neste laptop. Ele responde que está tudo bem, se sua voz for ouvida. Ele afirma em um tom mortal que, se a transmissão de Nina acabar em chamas, ele não se perdoará. Ela diz que ele é tão sério que é engraçado. Falando nisso, ele pergunta se ela está bem com o cronograma da transmissão. Ela olha pelo telefone e diz que disse ao seu gerente que seu computador está agindo estranho, então ela tem que transmitir menos. Ela afirma que não pode simplesmente dizer a eles que está fugindo de casa. Então ela diz a ele que havia um cara chamado Alsan na transmissão anterior. Ela brinca e pergunta se é ele. Ele pensa que doou como costuma fazer. Ele responde que é o nome de tela dele e depois pondera que é possível que haja outra pessoa com o mesmo nome na transmissão dela. Ela pergunta se isso é mesmo possível. Ela diz que é definitivamente Alsan. Ela diz a ele que ele tem comentado e tal desde a transmissão de estreia dela e hoje ele doou e disse algo como ele está feliz por ter visto a transmissão dela. Ele fica tenso enquanto ela continua e diz que ele fala exatamente como Miyagi e que ele não se sente vivo sem as transmissões de Nina ou tem certeza de que o PC não aguentaria a fofura de Nina ou algo assim. Ele rapidamente cobre o rosto com as mãos para esconder sua vergonha e diz a ela que é ele e pede para ela perdoá-lo. Ela pede para perdoá-lo porque ele responde por tudo. Ela exclama que é loucura e diz que é o destino. Ele a olha com dúvida. Ela diz que é porque não é comum encontrar um espectador assim. Ela diz que é tão destinado. Ela está chateada. Ela também aponta que ela admitiu facilmente que era Nina quando se conheceram pela primeira vez. Ela diz a ele que ela tem pensado como seus fãs se sentem. Ela tem se perguntado desde então se deveria ter mentido. Era um pouco tarde para isso. Ela pede desculpas a ele por isso. Ele diz a ela que ela só contou porque ele perguntou em primeiro lugar, então ela não precisa se desculpar. Ele diz que ficou surpreso e não deveria, mas mesmo que tenha perguntado quem estava por trás da tela, ele afirma que Nina ainda é Nina para ele. Ele senta ao lado dela e com um sorriso que não muda o fato de que Nina é especial para ele, ela diz o nome dele e depois ousadamente pergunta se ele está apaixonado. Ele levanta as mãos defensivamente e gagueja que gosta de Nina, mas está falando da Nina virtual. Ele diz que não é como se estivesse apaixonado ou quisesse um relacionamento ou algo assim. Nina é apenas especial para ele. Ele argumenta que dizer que quer estar com Nina é absurdo. Ela bate na bochecha e diz que, por exemplo, se Nina tivesse um namorado, ele odiaria isso. Ele hesita em responder, mas diz que ela está falando da pessoa por trás de Nina. Ela diz que ele está certo. Ele olha para longe e responde vagamente que, nesse caso, não se importa e é uma questão privada. Ele diz que eles devem se esconder bem. Ele diz a ela que quer que as pessoas tenham sua privacidade. Dito isso, ele duvida que todos pensem da mesma maneira que ele. Ele olha para baixo e diz que é por isso que acha que ela deveria esconder isso dos seus espectadores. Então ele volta e grita que essa é toda a sua opinião. Ela ri e diz que sabia que ele diria isso. Ele pergunta se ela tem uma pessoa assim. Ela responde brincando que ela disse a ele que é apenas um exemplo. Ele leva a resposta dela para isso mais tarde. O rosto dela fica desanimado quando ele não está por perto enquanto ela olha as conversas no telefone dela. Aquela pessoa está perguntando quando podem se encontrar e admite com firmeza que se ela não está vindo para a escola, tudo bem, mas ela deveria ligar para eles. Nina estava sentada no canto da sala de aula pensando que isso era ruim e que ela não tinha ninguém com quem conversar. Ela pensa que mesmo que eles acabaram de ter uma troca de aula, ela não veio para a escola. Ela se pergunta por que não pode conversar com as pessoas na sala de aula se pode fazer isso facilmente na transmissão. Uma voz chama por Shiri. Duas garotas estavam em pé e perguntando se ela tinha um momento. Sua mente imediatamente exclamou que elas estavam falando com ele. Ela pergunta animadamente o que está acontecendo, mas elas cortam imediatamente e perguntam que tipo de relacionamento ela tem com Yaton K. Ela congela e diz que é só um amigo e que eles se conhecem há muito tempo.
As outras meninas exclamam, e uma delas diz que ela chama Yaton K pelo nome de batismo. Ela percebe que era isso que elas queriam, mas um cara se aproxima delas e pergunta se estão falando sobre ele. Alguém inclina a cabeça e ameaça dizendo que se elas têm negócios com ele, devem ir até ele diretamente. As garotas ficaram envergonhadas, mas saíram dizendo que não era nada. Ele suspira como se tivesse feito a coisa mais entediante de todas e diz para Shiri que é engraçado ela ainda não ter amigos. Ela grita que é culpa dela. Ele pergunta como assim. Ela diz a ele que é porque Makun rouba todos os corações de donzelas. Ele diz francamente que não sabe o que ela quer dizer, mas diz que está tudo bem, afinal ela tem ele. Ela olha para ele enquanto ele fica confiante ao lado dela. Ele pergunta o que ela estava fazendo faltando à escola de qualquer maneira. Ele diz que mandou mensagem para ela, mas ela o ignorou. Ela pede desculpas a ele e diz que não esteve em casa, então esteve ocupada. Ele pergunta se ela está bem. Ela responde que está ficando na casa de um conhecido e que está bem. Ele olha para ela com ceticismo. Ele diz que isso lembrou e pergunta se era ela que ele viu fazendo compras em frente à estação na semana passada. Ela responde hesitante que talvez fosse ela. Ele pergunta se ela não estava com um cara, mas ela diz a ele que ele está enganado, ela estava sozinha. Ele a chama de Shari e diz que era ela com um cara, seu rosto pintado com um sorriso. Naji em seu apartamento olhou para as caixas empilhadas em seu quarto e se perguntou o que ele deveria fazer com tudo isso. Shiri disse a ele que queria encomendar algumas coisas e que elas seriam entregues aqui. Ele não esperava que aparecessem assim. Ele se pergunta o que é tudo isso. Ele olha para a fatura e lê que são equipamentos de computador. Ele se pergunta animadamente se isso poderia ser para as transmissões da Nina. Ele sorri e pondera que isso parece ser o último deles por enquanto. Ele se pergunta se ela pode transmitir com tudo isso, então ele percebe que o equipamento é demais. Ele exclama que ela está pronta para se estabelecer com tudo isso. Ele diz em voz alta que acha que é hora. Ele pergunta a ela por que ela fugiu de casa. Então, há uma batida na porta e ele se pergunta se é ela. Ele abre a porta e a encontra olhando preocupada para ele. Ele a recebe em confusão. Ela diz que está em casa, mas precisa falar com ele. Ele diz que também precisa conversar com ela, mas ela exclama que isso pode esperar e está com pressa. Uma voz chama por trás dela, chamando-a de Shiri. Ele a olha enquanto ela desvia o olhar dele, sua mente correndo. Ele se aproxima e diz que como ele pensava, ele olha para Miyagi e diz que é o cara com quem ela estava outro dia. Ele pergunta o que está acontecendo aqui exatamente. Miyagi olha para os dois estudantes do ensino médio diante dele, perguntando o que está acontecendo com esse cara e, na verdade, o que diabos é essa situação? Ele olha entre eles. Yaton de repente se vira para ele e diz que, em primeiro lugar, pergunta a Miyagi quem é ele. Ele olha para Miyagi com veneno nos olhos e pergunta se eles estão vivendo juntos. Miyagi exclama em sua mente que ele é assustador. Yaton de repente puxa Shiri para perto e diz que ele é o namorado dela. Mesmo Shiri parece surpreso com isso, mas Miyagi não percebe, enquanto responde o que ele acabou de dizer, o namorado da Nina. Ele pensa que é um assunto particular, mas sua mente argumenta dizendo que ela é a Nina e ele sabe disso. Sua mente gira e ele pensa que não consegue entender seus sentimentos, mas ouve Shiri gritar que isso não é verdade. Ele diz para ele não dizer coisas estranhas. Ela diz que ele congelou. Ela pede desculpas a ele e diz que Yaton é seu amigo de infância e que Makun disse isso sem permissão. Ela argumenta que disse a ele outro dia que não tem namorado e que não mentiu. Teon chama por Tsukasa e pergunta se isso não é um crime. Ele pergunta a Miyagi se ele percebe que ela é menor de idade. Ele diz a ele que é crime trazer para casa um menor. Ele coloca o telefone perto de seus ouvidos e diz que está bem, então ele vai chamar a polícia. Miyagi congela novamente, pensando que está é sua sentença de morte, mas Shiri diz para ele esperar um minuto e exige que ele vá com ela, dizendo que precisam conversar. Ela pede desculpas novamente a Miyagi e diz que conversarão mais tarde também. Então ela deixa um Miyagi congelado para seus próprios dispositivos. Mais tarde, no parque, Shiri tenta convencer Yaton. Ela afirma que está pedindo a ele para deixá-la ficar e pede a ele para não culpar Alsan por isso, mas Yaton diz que isso é impossível e diz que ela deveria ir até ele primeiro. Ele diz que ela poderia ir para a casa dele em vez disso. Ela pensa na casa de Mak, mas diz que causaria problemas para a mãe dele, mas ele argumenta, dizendo e se ele fizer algo com ela. Ela grita que Alan não é esse tipo de pessoa. Ela diz que não teve nenhum problema com ele. Ele afirma que está esperando para pegá-la desprevenida, mas ela diz que Alan nem mesmo perguntou seu nome.
Ele a olha com inquisição e ela diz que só deu a ele suas informações de contato. Ela diz que ele está mantendo distância. Ela diz que eventualmente vai sair da casa de Alan. Ela acha que ele está tentando não se envolver, é por isso que ela sinceramente diz a ele que Alan está bem. Ele fica em silêncio por alguns minutos e diz que está indo para casa. Então ele se vira e diz a ela que se algo acontecer, diga a ele imediatamente. Ele sai do parque e se pergunta por que ela disse que está tudo bem. Ele vira a cabeça e pensa que não há como. Ele se pergunta se ela não gosta dele. Ela chega ao apartamento de Miyagi e imediatamente se desculpa pelo que aconteceu antes, mas o encontra encolhido em uma bola. Ela diz a ele que falou com Mayun sobre isso. Ela pergunta se ele está bem. Ele levanta a cabeça e diz que tem pensado em se entregar antes de ser denunciado para a polícia. Shiri grita que não vai denunciá-lo. Ela quer dizer que ela pediu muitas coisas. Ele se levanta e esfrega a parte de trás da cabeça. Ele diz que o cara de antes, Mayun, perguntou se ele foi para casa. Ela sorri amplamente e diz que Mayun realmente quer uma namorada e aposta que ele ficou surpreso. Ela diz que já foi convidada cerca de 5 vezes, mas diz que recusou todas as vezes. Ela pensou que talvez devesse aceitar, mas ela ama fazer streaming. Ela pede para ele não contar a Mayun sobre seu streaming, porém, ela diz que Mayun disse que ela poderia ficar com ele, mas ele mora com a mãe e é difícil. Ela pergunta por que ela deveria incomodá-los. Ela nem mesmo poderia fazer streaming. Então ela percebe que está incomodando ele também e murmura um pequeno desculpe. Ele diz que ela ficar em sua casa ainda não é uma boa ideia, mas isso não significa que ela precise sair. Ele diz que o problema é que ela não pode ir para casa agora. Ele se senta ao lado dela, olhando nos olhos dela, e diz que é por isso que pergunta se ela pode pelo menos dizer por que fugiu. Ela pergunta o que ele quer saber por que ela fugiu. Ele responde que só sabe que ela brigou com os pais. Em vez de responder, ela pergunta se ele está com fome ou se já comeu. Ele diz que não e pergunta com firmeza se ela não está tentando mudar de assunto. Ele diz que está falando sério. Ela apenas sorri amplamente e diz que é bom comer algo quando ele está falando sobre algo importante. Ela faz uma pose inteligente e diz para ele ir comer depois. Ele se senta em frente a ela e pergunta por que eles estão em um karaokê. Ela responde que é um restaurante familiar e eles estão tão desconfortáveis. Ele pensa se não teria sido melhor comer em casa. Ela diz que é privado e ele pode pedir comida enquanto ela canta. Ela exclama que é o melhor. Ela pega o dispositivo e ele olha para ela perguntando se ela vai cantar. Ela responde que ele veio até aqui. Então por que ela não cantaria? Ela pergunta se ele não quer ouvir a Nina cantar. Sem perder o ritmo, ele diz diretamente que quer ouvir. Então ele resmunga internamente que eles não deveriam falar sobre isso. Ele afirma novamente que está tentando ser sério aqui. Ele diz que sabe que falar sobre isso pode não fazer diferença, mas se há algo que ele possa fazer, ele quer fazer. Ele diz para ela falar com ele. Ela baixa a cabeça e diz que não é que ela não queira falar sobre isso, mas há uma ordem para essas coisas. Ele se pergunta em voz alta, mas ela pergunta a ele se ele vai pedir pelo nome real dela. Ele levanta a mão em defesa dizendo que não vai perguntar isso. Ela pergunta se é assim que ele se sente, mas ela diz que ele se sente, mas ainda vai perguntar por que ela fugiu de casa. Ela descansa o queixo na mão e diz que, nesse caso, ele pode perguntar também o nome dela. Ela diz que sabe que Alan não vai espalhar rumores, mas ele diz que ela tem que contá-los. Ela diz que a Nina Online na verdade é Shiri Nina. Ele pergunta se o nome real dela também é Nina. Ela responde que usa caracteres kanji. Ela diz que, quando estava decidindo um nome, queriam que pudesse facilmente esconder se seu nome real fosse dito acidentalmente. Ele solta uma risada. Ela pergunta por que ele está rindo. Ela responde que quando ela fez um grande negócio sobre isso, ele pensou que seria totalmente diferente. Ela se inclina para frente com os braços na mesa. Ela diz que realmente gosta do sorriso de Alan. Suas bochechas ficam ligeiramente vermelhas quando ela diz que quando o conheceu pela primeira vez, parecia que ele ia morrer, mas ele sorriu e riu enquanto falava sobre Nina, e até riu com ela, não só Nina. Ela expressa o quanto está feliz. Então ela se levanta e sugere que ele corte o cabelo e pergunta por que ele não mostra um pouco mais o rosto. Ela levanta o cabelo dele e diz que gosta quando ele o separa. Ela pergunta o que há de errado. Ela gagueja e diz que não quis dizer isso assim. Ele enxuga o suor e diz que sabe. Ele coloca a mão sobre os lábios e pensa que sabe o que ela quer dizer. Eles ficam em silêncio depois disso, enquanto ele sugere que depois que ela terminar de comer, devem voltar para casa. Ela concorda com ele. Mais tarde, quando estavam caminhando,
Ele disse de repente que só comeram e falaram sobrenomes. Ela diz que foi a primeira vez dela indo ao karaokê e não cantando. Miyagi congela ao ouvir isso, dizendo que quer ouvir. Ela se desculpa, dizendo que não cantou para ele. Ele ainda diz que está tudo bem e afirma que normalmente não seria algo que ele conseguiria fazer de qualquer maneira, mas ela diz que ele disse que queria ouvir. Ele se recompõe e pensa que realmente queria ouvir. Ele nunca terá essa chance novamente. Ela diz que também queria cantar. Ela inclina a cabeça e diz com malícia que é por isso que eles deveriam voltar. Ele a olha enquanto ela afirma que parece que vai chover, então eles deveriam correr de volta. Ele se pergunta por quanto tempo ela vai ficar aqui, mas pensa que se for apenas por mais um pouco, está tudo bem. Shiri olha o termômetro em suas mãos, que marca 38,5 graus Celsius, e diz que, como ela pensava, ele realmente ficou doente. Leia estava deitada no futon com o travesseiro do corpo de Anne ao lado dele, mas fora dos lençóis. Ela pergunta se ele está se sentindo bem. Ela diz que começou a chover na volta do karaokê e ambos voltaram encharcados. Ele se desculpa com ela através da névoa da febre. Ela coloca uma mão no quadril e diz que não tem remédio ali e pergunta se ele pode esperar até a farmácia abrir, mas ele diz que está tudo bem e que ela precisa priorizar a escola. Mais importante, ele a chama de Sherei-san e ela pergunta por que ele está usando seu sobrenome. Ela diz que ele pode chamá-la de Nina. Ele aponta que, naquele momento, ela era amiga dele. Ela acena dizendo que Makon está apenas tentando parecer legal e pede para ele não se preocupar com ele. Ela pergunta o que ele precisa. Ele pergunta se ela pode ficar em um café ou em outro lugar hoje. Ela o olha questionando e ele responde que não quer que um resfriado interfira na transmissão de Nina. Ela sorri e pergunta se não é um pouco tarde para isso. Além disso, ela diz que ainda não configurou seu equipamento de transmissão, então não poderia transmitir de qualquer maneira. Então ele diz que não importa. Ela chama o nome dele, mas não recebe resposta. Ela pergunta se ele adormeceu. Ela afasta o cabelo da testa dele e percebe que ele está com febre. Preocupada, ela se pergunta se é seguro deixá-lo sozinho, mas murmura que tem que ir para a escola. Mesmo que ele esteja dormindo profundamente, ela pergunta se ele ficará bem enquanto ela estiver fora. Ela olha para o celular e são 7h58. Ela exclama que isso é ruim. Ela se vira para sair, mas dá uma última olhada nele dizendo que está indo. Então, antes de fechar a porta, ouve um pequeno "se cuida dele". Ela se pergunta o que fazer agora, feliz pensando que Alan pode falar sem formalidades. Ela se pergunta por que Alcen agora parecia um pouco fofo. Em casa, Miyagi, entre seu futon, pensa que ele sente como se tivesse cometido um erro. Ele está tão cansado, mas em momentos como esse sempre os odiou porque tem pesadelos. Uma mulher lhe disse que o boato de que Aba traiu não foi ela quem espalhou. Ela diz que ele é exatamente o que as pessoas ao seu redor pensam que ele é. Ela sugere terminar e diz que não devem mais desperdiçar o tempo um do outro. Ela afirma que não precisa ser mais clara. Ela diz claramente que não precisa de alguém como ele. Mais tarde, Shiri diz que está em casa enquanto entra no quarto segurando o telefone em uma mão. Naji ainda está profundamente adormecido. Ela pergunta se ele dormiu o tempo todo. Naji faz um ruído de desconforto. Ela murmura que ele está gemendo muito e pergunta se está tudo bem ou se ela deveria acordá-lo. Ela pergunta se ele pegou algum remédio. Miyagi não responde, mas deixa escapar um sussurro do nome de N. Shiri pausa, mas então um sorriso malicioso toma conta de seus lábios e ela se deita ao lado dele e brincalhona pergunta se ele chamou Nina. Ela diz que hoje é especial porque estará ao lado dele. Ela diz para ele se recuperar rapidamente e completamente, apoiando a cabeça em seu futon ao lado do travesseiro dele. Silenciosamente, ela remove alguns cabelos de sua testa suada e pensa que ele é sempre tão gentil, mas é porque ela é Nina e se ela não fosse Nina. De repente, ele se vira e envolve o braço ao redor dela, descansando a cabeça perto do peito dele. Ela chama suavemente o nome dele e se pergunta se ele está dormindo. Um rubor profundo começa a cobrir o rosto dele. Ela chama por ele e tenta acordá-lo, mas ele se mexe ligeiramente de onde o braço estava envolvido em volta dela. Ela pensa que é bom até ele desmaiar em cima dela, prendendo-a embaixo dele. Mais tarde, no trabalho, Miyagi se pergunta o que fez enquanto segurava um esfregão de limpeza na outra mão. Sua gerente estava bem ao lado dele, virou-se para ele e perguntou se ele estava falando com ela. Ele apenas diz que está falando consigo mesmo. Ele acha que definitivamente está sendo evitado. Ele lembra da maneira como ela hesitou e disse que estava tudo bem quando ele ofereceu ajuda e mais tarde disse que ia comer sozinha hoje.
Ele sabe que Nina tem agido de forma estranha desde o dia em que teve aquela febre. Ele pensa que dormiu o dia todo e honestamente não tem ideia. Ele se pergunta se algo aconteceu enquanto estava dormindo. Ele pensa dolorosamente que não entende. Sua gerente observa sua agonia interna e pergunta o que há de errado. Ele se vira para ela quando ela diz que talvez ele tenha uma garota de quem gosta. Suas bochechas ficam vermelhas quando ela aponta que ele cortou o cabelo e mudou sua imagem. Ela diz que pensou que talvez fosse por causa de uma garota e pergunta se Miyajika encontrou uma garota 3D que ele gosta. Ele tenta negar, mas ela continua dizendo que sabe que ele recebeu esses presentes, mas acha que ele deveria usá-los. Ela deu 2 ingressos para o filme e diz que não assiste a esse tipo de coisa, mas é popular com garotas da idade dele. Ela diz para ele fazer o seu melhor depois de entregar os ingressos, deixando-se perguntando se ela iria gostar disso. Depois de sair do cinema, Shiri comenta que foi surpreendentemente interessante. Ela exclama que foi incrível como o tubarão e o pinguim se fundiram na última cena. Ele expressa que está feliz por ela ter gostado. Ele percebe que ela gosta desse tipo de coisa. Ela diz que o dono é uma pessoa tão legal por nos dar esses ingressos. Miyagi pensa que quando a convidou, ela veio como de costume. Ele supõe que estava preocupado com sendo evitado à toa, enquanto anda bem atrás dela. De repente, ela se vira como se acabasse de lembrar de algo, mas então fica perturbada com o quão perto estavam parados. Ela murmura um pequeno esquece e se afasta. Dredd o envolve enquanto ele pensa que ela está claramente o evitando, e, por outro lado, ela pensa que isso é ruim. Como antes, sempre que está perto de Alan e seu coração começa a bater mais rápido. Outra voz irritada chama e pergunta a Miyagi o que ele está fazendo. Eles se viram apenas para encontrar Yaton parado ali com uma careta no rosto. Shiri sorri e diz que ele realmente veio. Miyagi exclama que ela o chamou. Ela diz que disse a ele que ia ver um filme e ele disse que viria. Naji aponta que eles já viram o filme, embora ela diga que realmente não pensou que ele viria. Ele havia mandado mensagem perguntando se ela estava livre hoje, mas ela disse a ele que ia ver um filme com Allen, então ele disse que também estava indo. Ela mandou mensagem dizendo que se ele saísse agora, talvez conseguisse chegar a tempo da sessão, mas John afirma que não se importa com o filme. Ele pergunta por que os dois estão aqui juntos e questiona se ficar em sua casa não é suficiente. Miyagi abre a boca para explicar, mas Shiri puxa a manga de Yon e pede para ter uma conversa com ele. Seus olhos se arregalam ao ver que ela está olhando para ele com grandes olhos redondos e ele fica corado. Ele exclama o que ela está fazendo de repente, mas Nina pensa que está tudo bem com ele e se pergunta por que Alan faz seu coração palpitar. Ela pensa que não é isso que Alan é. Ela se solta da manga dele e diz ok, obrigada, é só isso. Ele xinga, perguntando o que foi aquilo, então ela diz para eles esperarem ali. Ela diz que vai olhar a mercadoria do filme depois de uma pausa. Miyagi ainda está tenso enquanto a atmosfera ao seu redor fica estranha. Yaton também permanece em silêncio e, de repente, pergunta se ele gosta de Shiri. Miyagi ficou surpreso com isso, mas Yaton continua aqui, caso contrário, o que ele ganha escondendo uma jovem adulta assim? Nina pensa que tem ficado na casa de Alan há dias agora e se pergunta por que está ficando tão nervosa agora. Ela olha para o telefone, que emite o som de uma notificação, percebendo que é de seu gerente, e franze a testa ao olhar para o telefone. Miyagi começa a responder quando as palavras de Yaton ecoam em sua cabeça, perguntando se ele gosta de Shirei, mas Shirei aparece em sua visão e o chama segurando seu telefone. Ela exclama que isso é ruim, diz que recebeu uma ligação de seu gerente em casa, mas Miyagi rapidamente a chama e pergunta se é ok falar ali. Yaton inclina a cabeça em confusão quando ela olha para ele. Nina percebe que ele é um homem que não sabe sobre as transmissões de Nina. Ela olha para ele chocada, então diz que podem conversar sobre isso mais tarde. A carranca de Yaton se aprofunda e ele pergunta sobre o que ela está falando, questionando se ela está escondendo algo dele. Ele afirma que Miyagi sabe de algo, perguntando como Miyagi sabe e ele não. Nina murmura um pequeno pedido de desculpas sem olhar para ele, mas então ele se vira com firmeza dizendo que entendeu e está indo para casa. Ela chama por trás, mas ele diz para ela conversar com aquele cara o quanto quiser enquanto volta pensando que é o primeiro que ela chamou. Ele pensa que até agora ele era o único. Ele se lembra deles crescendo juntos e repete monotonamente que era o único e que deveria ter estado lá. Naji pergunta se ela não deveria ir atrás dele. Nina diz que vai contatá-lo depois, diz que ele sempre faz esse tipo de coisa. Colocando isso de lado, ela exclama que isso é super ruim. Ela diz que o escritório ligou para avisar que enviariam algo para Nina. Aparentemente, enviaram uma carta.
Ele pergunta se há algo que ela precisa assinar ou algo assim. Ela responde que não é assim e só não quer que ninguém veja. Ela diz que está fugindo de casa, então lidar com papéis significa problemas. Ela fecha os olhos e diz que realmente não quer voltar para casa, mas tem que pegar a carta. Mas diz que Alan só a deixou ficar porque ela não podia ir para casa. Ela pensa que se voltar, ele não a deixará ficar com ele novamente. Miyagi, por outro lado, está preocupado. Ele percebe que ela realmente não quer voltar para casa. Ele coloca a mão no queixo e pensa que talvez o que se a família dela é abusiva com ela. Uma imagem de seu rosto chorando é pintada em sua mente enquanto ele pensa que, se ela for pegar a carta e encontrar seus pais, ele pergunta se deveria ir com ela buscar. Ela pausa e pergunta se ele quer dizer que ele irá para a casa dela com ela e ela poderá voltar para ficar com ele. Ele diz que ela está certa, mas então percebe que isso significa que ele saberá onde Nina mora. Ele diz que, pensando bem, talvez não deva. Ela diz que está tudo bem e quer que ele vá com ela. Depois disso, ambos ficaram na frente de um prédio e Miyagi percebeu que realmente estava ali do lado de fora do elevador. Ele diz que vai esperar do lado de fora. Ela pergunta qual é o sentido de ele vir então, e além disso, diz que não acha que alguém deva estar lá. Ela aperta os botões do elevador. Ele pergunta se ambos os pais dela trabalham. Ela diz que o pai está no trabalho, mas a mãe, então ela diz que eles não estão aqui de qualquer maneira, então ficará tudo bem. Eles vão para a frente de sua porta e ela diz que ninguém está lá e o convida para entrar. Ele pensa em entrar em sua casa oceânica e se pergunta se ele pode fazer isso como um fã. Ela diz que vai procurar a carta e diz para ele esperar ali. Ele concorda, percebendo nervoso, e pergunta se ela mora com o pai. Ele pergunta se são apenas os dois. Ela responde que são apenas os dois, porque a mãe dela foi embora. Então ela exclama que ali está. Bom, ela diz que não acha que foi aberta. De repente, uma voz a chama por trás e a faz congelar em suas trilhas. Ela se vira para encontrar seu pai parado na porta. Ela diz que achava que ele estava no trabalho. Ele responde que estava por perto, então parou e no caminho de volta para o trabalho. Ele se vira para Miyagi como se estivesse perguntando quem ele é, com aquele olhar crítico nunca deixando seu rosto. Nina rapidamente se interpõe entre eles e diz que este é um amigo dela e ele apenas estava com ela quando ela parou. Seu pai, direto ao ponto, pergunta se este homem cuidou dela enquanto ela estava longe de casa. Ela baixa a cabeça e confirma. Ele diz que depois que ela saiu de casa sem permissão, pergunta se ela não se envergonhou de causar problemas para os outros. Miyagi pede para ele esperar um minuto e sai de trás dela para dizer ao pai dela que ela está o incomodando. Ele afirma que foi ideia dele deixá-la ficar em seu lugar. Ela estava sozinha no escuro e tentou lidar com isso sozinha, mas o homem diz que aprecia a preocupação dele, mas tem certeza de que pode ter uma boa ideia do que está acontecendo com a própria filha. Ele diz que ela provavelmente forçou sua mão. Miyagi tenta dizer que isso não é verdade, mas o pai dela continua que sempre foi assim. Ele diz que quando as coisas não saem como ela quer, ela ignora os pais, mas nunca fugiu de casa antes. Ele diz que ela sempre está procurando aprovação e só está buscando a atenção das pessoas. O recap vai ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pois isso ajuda muito. Te vejo no próximo vídeo.